Olá pessoal, eu sou a professora Fabiana, estarei trabalhando junto com vocês na disciplina de Fundamentos. Estou preparando alguns materiais para poder esclarecer algumas dúvidas com relação a essa disciplina de Fundamentos. E nesse vídeo agora que vocês vão estar conhecendo, que vão estar estudando, eu estou abordando um pouco da unidade 1. Né? Não são todos os exemplos, todas as situações, mas talvez alguma das questões que eu esteja trabalhando ali seja o esclarecimento das dúvidas que vocês possam estar observando, né, nesta unidade. Então, essa unidade eu estarei tratando sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo e as relações métricas num triângulo qualquer. Espero que seja útil para o conhecimento de todos e aguardamos suas dúvidas aí em seguida no fórum, juntamente com todos os professores tutores, né? Eu e o professor da disciplina também. Ok? Então, bom estudo a todos. Então, nós vamos começar falando hoje sobre algumas questões da unidade 1. Então, vamos falar um pouquinho aqui do triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, ele tem algumas características. O triângulo retângulo, o lado situado em frente ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, a hipotenusa é o ângulo oposto. Os dois lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. De acordo com as suas posições, os catetos podem ser oposto ou adjacente. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a hipotenusa e os catetos são esses dois catetos que estão formando o ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho mais uma figura onde eu estou representando esses elementos do triângulo. Então, aqui eu tenho um ângulo beta, aqui eu tenho um ângulo alfa, que são ângulos agudos, o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, o cateto oposto ao ângulo alfa, o cateto adjacente ao ângolo alfa. O cateto oposto ao alfa é o que está na frente. O cateto adjacente ao alfa é o ângulo que está formando, cateto adjacente ao ângulo alfa é o lado que está formando o ângulo alfa. E aqui a hipotenusa está à frente do ângulo de 90 graus. Então, no triângulo retângulo, nós temos uma relação entre os catetos e a hipotenusa, ao qual nós chamamos de teorema de Pitágoras. Onde nós temos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Vamos fazer um exemplo da aplicação dessa forma. O perímetro de um triângulo retângulo de catetos iguais a 5 cm e 12 cm é igual a... Qual é o valor? Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, onde os catetos são 5 e 12 centímetros aqui, respectivamente, e nós queremos determinar o seu perímetro. Para achar o perímetro, eu preciso determinar a medida daqui da hipotenusa. Desta forma, eu vou calcular utilizando o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, como nós vimos, diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Desta forma, se a hipotenusa é A e os catetos são 12 e 5, eu vou fazer a substituição. 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado é 144. Somando esses dois valores, nós obtemos 169, que nós temos que o A ao quadrado é 169. Se o A ao quadrado é 169, o valor do A é a raiz quadrada de 169, que é 13. Portanto, a hipotenusa mede 13 unidades, ou seja, 13 centímetros. Dessa forma, o perímetro desse triângulo vai ser 5 mais 12 mais 13, que resulta em 30 centímetros. Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre algumas razões que existem entre as medidas de um triângulo retângulo. Então, nós vamos considerar aqui essa figura que ela é compreendida entre 4 triângulos. Então, quais são os triângulos? O triângulo ABI, o triângulo ACH, o triângulo ADG e o triângulo AEF. Então, esses 4 triângulos, eles possuem algumas características em comum. Primeiro, que eles são semelhantes. Por quê? O que são triângulos semelhantes? Triângulos semelhantes são aqueles que
para ficar uma forma fácil de compreender, são como se fossem ampliações, ou seja, eles são assim idênticos, porém em tamanho um é maior que o outro, mas as proporções deles, as medidas deles aumentam na mesma proporção, na mesma razão, nós dizemos, né? Então por isso que eles são semelhantes. E por eles serem semelhantes, eles satisfazem as propriedades que nós vamos ver agora. Então nós temos aqui a semelhança desses triângulos. Então a primeira característica deles que nós vamos observar agora é a razão de todos eles quando eu divido o cateto oposto pela hipotenusa. Então aqui, ó, no triângulo menorzinho aqui, o cateto oposto é BI e a hipotenusa AI. Se eu dividir o cateto oposto pela hipotenusa do primeiro triângulo e dividir o cateto oposto CH pela hipotenusa AH do segundo triângulo, e a mesma coisa fazer com o terceiro, DG divididos por AG, ou seja, cateto oposto pela hipotenusa, e aqui também cateto oposto pela hipotenusa, ou seja, EF divididos por AF. Então aqui eu tenho essas representações, essas razões, né? Essas divisões. Então, cateto oposto divididos por hipotenusa vai dar sempre o mesmo resultado. Por quê? Porque eles são semelhantes. Então, eles são como se fosse uma ampliação, um é uma ampliação do outro. Então, essa razão ela é a mesma, é seno de alfa. Se eu fizer outras razões com essas mesmas medidas, eu vou encontrar outros valores iguais que nós teremos outros nomes. Por exemplo, cosseno. Se eu pegar o cateto adjacente, então o cateto que forma o ângulo, dividir pela hipotenusa, aí pegar esse cateto que forma esse ângulo e dividir pela hipotenusa, e pegar esse cateto que forma esse ângulo e dividir pela hipotenusa, e a mesma coisa aqui, EA pela hipotenusa. Então tá tudo aqui, ó, né, as medidas. Cateto adjacente para a hipotenusa do primeiro triângulo, cateto adjacente sobre a hipotenusa do segundo. Vamos observar aqui, ó. Cateto adjacente AD sobre a hipotenusa AG, cateto adjacente AE, hipotenusa AF vai me dar outra razão, vai dar sempre o mesmo valor, independente que as medidas sejam diferentes. Por quê? Porque são semelhantes, vai dar o mesmo resultado, ao qual nós chamamos de cosseno. E por último, nós vamos ver aqui a tangente. A tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, dividindo o cateto oposto BI pelo adjacente AB, cateto oposto CH pelo cateto adjacente AC, e assim sucessivamente, eu vou ter a tangente do ângulo. O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente é a tangente. Essas razões elas nos possibilitam determinar medidas desconhecidas e ângulos desconhecidos também. Então, nós vamos ver aqui algumas situações. Aqui, por exemplo, eu tenho o ângulo complementares que possuem algumas características. Então, por exemplo, se eu observar que o alfa, o seno de alfa, é cateto oposto, que é C sobre a hipotenusa, C sobre A. Se eu pegar o cosseno de beta, vou chegar no mesmo resultado, porque cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é C sobre A. Portanto, o seno de alfa é cosseno de beta. Agora vamos fazer o seno de beta. Seno de beta, cateto oposto B sobre A, que é a hipotenusa. Agora, cosseno de alfa. Cosseno de alfa, cateto adjacente, que também é B, sobre a hipotenusa, que é A. Logo, é o mesmo resultado. Então, esses ângulos são ângulos complementares, tá? Com relação à tangente, eu posso observar também que a tangente de alfa é C sobre B, e a tangente de beta é cateto oposto sobre cateto adjacente, é B sobre C. Uma é o inverso da outra. Então, isso é o que acontece com ângulos que são complementares, ou seja, ângulos que somados formam um ângulo de 90 graus. Com o que nós vimos até agora, nós podemos determinar algumas razões aqui trigonométricas. Por exemplo, aqui observo que eu tenho um quadrado cujos lados medem A, aqui eu tenho a hipotenusa que mede D.
Então, aqui, no caso, se eu considerar assim a metade desse quadrado, eu tenho aqui a diagonal como sendo a hipotenusa e os dois lados como sendo os catetos, e como eu dividi o ângulo de 90 graus ao meio, eu tenho aqui 45 graus. Então, eu posso aplicar aqui as razões trigonométricas. Vamos pegar lá o seno de 45 graus. O seno de 45 graus é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto mede A, certo? A hipotenusa, se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui, nesse triângulo aqui, quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos, eu vou descobrir que a diagonal desse quadrado equivale a vezes a raiz de 2, ou seja, L vezes a raiz de 2, ou seja, lado vezes a raiz de 2. Então, cateto oposto divididos pela hipotenusa aqui vai ficar A sobre A raiz de 2, que simplificando A, ficaria 1 sobre raiz de 2. Que ao fazer a racionalização, você vai chegar no raiz de 2 sobre 2. Como o cosseno de 45 vai me dar o mesmo resultado, porque olha, o cateto adjacente também é A dividido pela hipotenusa vai dar o mesmo resultado, eu vou ter que o seno e o cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. E a tangente, ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que vai dar A sobre A, que é 1. Então, eu consigo completar a tabela aqui. Raiz de 2 sobre 2 seno, raiz de 2 sobre 2 cosseno, e o 1 é a tangente. Posso fazer esse mesmo raciocínio, né? Analisando aqui um triângulo equilátero, né? Cujos ângulos são todos iguais a 60 graus. Se eu divido ele em meio, aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 60. Então, realizando as razões trigonométricas aqui nesse triângulo, eu consigo definir os outros valores de seno, cosseno e tangente. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ângulo de 60 graus, aqui seria um cateto H, aqui o outro cateto é a metade do lado, porque se ele é um triângulo equilátero, aqui mede A, então a metade é A sobre 2. Aqui o outro lado mede A, que no caso, nesse caso aqui seria a minha hipotenusa. Então, aqui eu vou fazer algumas razões. Então, seno de 60. O seno de 60 é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de 30 é cateto adjacente sobre a hipotenusa, que vai dar a mesma coisa. Eu tenho um triângulo equilátero, se você fizer lá a aplicação do teorema de Pitágoras aqui também, você vai chegar à conclusão que o H vai resultar em A raiz de 3 sobre 2. Ou seja, se você aplicar o teorema de Pitágoras aqui, o quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado desses dois catetos, você vai conseguir escrever o H em função de A. Então, nesse caso, seno de 60, cateto oposto é o H. O H, ele é A raiz de 3 sobre 2, divididos pela hipotenusa, que é A. A mesma coisa vale para o cosseno de 30. Cosseno de 30, cateto adjacente, que é o H, que no caso é A raiz de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa, que é A. Fazendo a simplificação dessa expressão aqui, né, aqui é uma fração, multiplicando A raiz de 3 sobre 2 por 1 sobre A, vai simplificar o A e a minha resposta vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, aqui eu já acho o seno de 60 e o cosseno de 30. Agora, continuando os cálculos lá. Agora, cosseno de 60 ou seno de 30. Cosseno de 60, cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, A sobre 2 divididos por A. A sobre 2 divididos por A, resolvendo essa fração, que vai ficar A sobre 2 vezes 1 sobre A, vai resultar em 1 meio. Ou seja, cosseno de 60 e o seno de 30 equivale a 1 meio. E para finalizar, a tangente de 60 graus. Então, a tangente de 60 graus, cateto oposto, que seria A raiz de 3 sobre 2, sobre o cateto adjacente, que é A sobre 2. Resolvendo essa divisão, repete o numerador multiplicando pelo inverso do denominador, que é 2 sobre A, vai simplificar o A e o 2 aqui na expressão, e eu vou ter raiz de 3. E por último, para finalizar, a tangente de 30, que seria cateto oposto, que seria A sobre 2,
Ou também, né, como nós tínhamos feito anteriormente, mas vamos continuar aqui no mesmo raciocínio que eu estava. Tangente de 30, cateto oposto A sobre 2 sobre H, que daria lá a raiz de 3 sobre 2. Aqui foi usado a definição lá dos ângulos complementares, né? 60 e 30 são ângulos complementares. Então, a tangente de 60 é raiz de 3, então a tangente de 30 vai ser o inverso, que é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 3, que vai dar raiz de 3 sobre 3. E aí eu tenho a tabela trigonométrica. Então, vamos ver mais alguns exemplos relacionando essas razões trigonométricas. Então, aqui nós temos o triângulo ABC, que é um triângulo retângulo, retângulo no ângulo A. E o que eu quero é obter as razões trigonométricas do ângulo B. Então, aqui eu tenho o ângulo B e eu quero obter as razões seno, cosseno e tangente. Eu tenho aqui, para determinar essas razões trigonométricas, por exemplo, seno e cosseno, eu preciso da hipotenusa, e eu só tenho os catetos. Então, do teorema de Pitágoras, eu posso determinar a medida dessa hipotenusa aqui, que seria a medida de BC ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a soma do quadrado dos catetos, que no caso é AB ao quadrado mais AC ao quadrado. Então, fazendo a substituição, né, x ao quadrado, chamando aqui a hipotenusa de x, vai ficar igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado, na qual a gente vai obter uma soma aí de 400. Extraindo a raiz do 400, nós vamos encontrar x igual a 20. Então, a hipotenusa mede 20 unidades. Agora, eu posso determinar as razões. Então, aqui eu tenho o seno de B é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é 12 sobre a hipotenusa, que é 20. Então, 12 divididos por 20, simplificado dá 3 quintas, 0,6. Então, nós temos aqui o cateto adjacente. Para calcular o cosseno de B, nós precisamos determinar a medida do cosseno adjacente e dividir pela hipotenusa. Logo, 16 divididos por 20, que vai resultar em 4 quintos, que é igual a 0,8. E a tangente também pode ser calculada, fazendo cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o cateto oposto é 12 divididos por 16, que seria o cateto adjacente, que vai resultar em 0,75. Então, aqui uma forma, né, de você poder determinar essas razões. Mas por que eu preciso determinar essas razões? Muitas vezes precisamos determinar aquele ângulo. Então, tendo as razões, você consegue encontrar. Então, para calcular um ângulo, por exemplo, desconhecido, eu posso utilizar essas razões como no exemplo aqui que estaremos vendo agora. Calcular os ângulos agudos de um triângulo retângulo, cujos lados medem 5 centímetros e 6 centímetros. Então, aqui eu tenho 5 centímetros, 6 centímetros, que estão sendo dados, que no caso seriam os catetos. Como que eu posso fazer para determinar esses ângulos? Usando as razões. Então, as razões que vocês viram anteriormente, né, na explicação ali dada anteriormente, para determinar as razões dos ângulos de 45, 30 e 60, existem as tabelas trigonométricas, né, como vocês viram, que demonstram, né, que mostram todas essas razões para os ângulos, né, variando de 0 a 360 graus. Então, você pode encontrar essas razões nessas tabelas. Então, se você tem a razão, você consegue encontrar o ângulo, e se você tiver um ângulo, você encontra a razão. Então, aqui nós temos os ângulos desconhecidos, mas nós temos as medidas do cateto, logo a gente pode encontrar a razão. Vejam bem, se eu preciso determinar um ângulo e tenho cateto oposto a x e cateto adjacente a x, por exemplo, qual é a razão que envolve cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente, então eu posso utilizar a razão tangente. A mesma coisa vale para o y. Cateto oposto de y é o 6, cateto adjacente de y é o 5. Então vamos lá. Tangente de y vai ficar cateto oposto 6 divididos pelo cateto adjacente 5, que vai dar 1,2. Aqui estou colocando o valor aproximado de 50 graus, mas isso você pode fazer também numa calculadora. Por exemplo, eu posso pegar aqui uma calculadora do próprio computador e jogar lá 1,2, usar a função inversa, né? Que nas calculadoras você vai ver lá que é o shift. Você tem função inversa, tangente. E ele vai te dar lá o valor em graus. 50,19. Então, aqui é aproximadamente 50 graus.
Aqui, então, você encontra, né, todos os ângulos. Se eu quiser achar o seno, por exemplo, a tangente de 50, eu venho aqui, olha. 50, digamos que eu tenha esse ângulo agora, quero determinar a tangente dele, lá, eu volto no 1,2. Então, eu consigo utilizar aqui, descobrir esses valores diretamente na calculadora científica. Então, continuando lá com o nosso problema, nós já determinamos o valor da tangente de y, encontramos o ângulo. Agora ele pede para determinar também o ângulo x. Então eu já sei que se o y é 50, e eu sei que o x mais y vai somar 90, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180. Então aqui eu tenho 90, né? Logo esses dois só podem ser somados igual a 90. Então o x mais y é 90, se y é 50, então o x vai ser aproximadamente 40 graus. Por exemplo, aqui eu tenho uma outra situação em que eu tenho um triângulo retângulo cujas medidas são 9, 12 para os catetos e 15 para a hipotenusa. Quero determinar o ângulo A. Então aqui nesse caso eu posso utilizar qualquer uma das razões, seno, cosseno, tangente, porque eu tenho as três medidas. Então vamos lá, o seno do A. O seno do A, cateto oposto, 9 sobre a hipotenusa, que é 15, que vai dar 0,6. Aí eu recorro às tabelas trigonométricas. Então vamos voltar lá na tabela, 0,6, por exemplo. Aqui vamos só terminar de verificar as outras razões. Aqui, por exemplo, cosseno de A seria o quê? Cateto adjacente, 12 sobre a hipotenusa 15, vai dar 0,8. E a tangente, 9, cateto oposto, divididos pelo cateto adjacente, que é 12, que dá 0,75. Então, procurando esse valor na calculadora, nós teríamos lá, vamos pegar 0,6, seno 0,6. O 0,6, segunda função, seno. Então, 36, aproximadamente 87 graus, né? Que é o valor que nós temos aqui. Então, agora a gente vai ver um exemplo que envolve a determinação de distâncias inacessíveis. Então, vamos lá. Por exemplo, a decolagem do avião. Então, aqui nós temos uma situação que diz assim: determinar a distância D percorrida na horizontal e a altura A atingida pelo avião 5 segundos após a decolagem. Então, aqui eu sei que ele percorreu 400 metros, né, nesse ângulo, com relação aqui à horizontal. Ele pede para determinar a distância D e a altura. Então, vamos para a resolução desse problema. Analisando o esquema, o que essa figura, né, esse triângulo indica? O que ele dá? Então, ele dá um ângulo de 20 graus. Ele fornece também a hipotenusa, né, que no caso aqui ele é 400 metros. E eu estou procurando quem? A altura A e a distância percorrida na horizontal. Então, a distância percorrida na horizontal que eu vou chamar de D e a altura que eu vou chamar de A. Então, vamos lá. Utilizando as razões trigonométricas, como nós temos o ângulo, nós conseguimos determinar essas duas medidas facilmente. Então, vamos lá novamente. Então, vamos aos cálculos. Primeiro, nós vamos começar determinando o cateto adjacente. Então, o cateto adjacente é o D. Então, eu tenho a hipotenusa, tenho o ângulo e quero determinar o cateto adjacente. Então, qual é a razão trigonométrica que envolve cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno. Então, vamos ao cosseno do ângulo de 20 graus. Cosseno de 20 graus, comprimento do cateto adjacente sobre a hipotenusa. O comprimento do cateto adjacente é D, que eu não tenho, a hipotenusa é 400, e se você procurar lá o cosseno de 20 graus, você vai verificar que é 0,94. Fazendo aqui a resolução dessa expressão, né, onde eu passo 400 multiplicando 0,94, eu vou ter um valor de 376 metros, ou seja, a distância percorrida na horizontal foram 376 metros. Agora nós precisamos determinar a altura. Então, para determinar a altura atingida, eu posso recorrer às razões trigonométricas ou ainda utilizar
o teorema de Pitágoras, porque agora eu já tenho aqui um cateto e a hipotenusa. Ou utilizando, então, as razões trigonométricas. Nesse caso, eu vou utilizar o seno. Por que o seno? Porque eu tenho o ângulo, tenho a hipotenusa e quero determinar o cateto oposto. Então, qual é a razão que relaciona cateto oposto com a hipotenusa? É o seno. Então, nós vamos para o seno. O seno de 20 é o comprimento do cateto oposto ao ângulo de 20 pela hipotenusa. O seno de 20, se você procurar nas tabelas ou na calculadora, você vai descobrir lá que é 0,84, divididos pelo, igualando ao cateto oposto, que no caso é o A, que eu não sei, divididos pela hipotenusa, que é 400. Resolvendo essa expressão aí, multiplicando 0,34 por 400, eu vou ter o valor de 136 metros, ou seja, o avião encontra-se a 136 metros de altura e uma distância de, como nós vimos, 376 metros do ponto onde ele saiu da horizontal. Então, aí nós temos uma aplicação, né, do uso dessas razões trigonométricas. Vamos aproveitar também agora, nesta aula, para ver um pouquinho do cálculo da determinação de algumas medidas desconhecidas de um triângulo qualquer. Então, nós temos lá também na unidade 1, no livro didático, uma seção que fala da lei do seno e do cosseno. Então, nós temos lá, a lei dos senos diz assim, que num triângulo qualquer, a razão entre o lado oposto pelo ângulo, né, pelo seno do ângulo, né, oposto, serão sempre iguais, ou seja, A divididos pelo seno do A é igual a B divididos pelo seno de B, que é igual a C divididos pelo seno de C. Então, A sobre seno de A, B sobre seno de B, C sobre seno de C. Então, o A, B e o C minúsculo aqui são as medidas dos lados desse triângulo qualquer. Isso vale também, né, pode ser utilizado com o triângulo retângulo. A lei dos cossenos também é dada, né, na unidade 1, onde nós temos aqui, para um triângulo qualquer, vamos considerar esse triângulo. Então, a medida do A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes a medida de B por C multiplicado pelo cosseno de A. Então, você observa aqui que na expressão, o A, que é o que eu estou procurando, digamos assim, sempre vai estar relacionado aqui com o cosseno de A. Digamos que eu quisesse determinar a medida B. Então, eu poderia escrever assim, que seria B ao quadrado igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes AC vezes o cosseno do B. Então, de acordo com as medidas que você tem, você vai substituir os valores na expressão. Então, vamos ver uma situação onde eu posso aplicar aí essas leis. Exemplo, o perímetro do triângulo abaixo é igual a... Então, não é um triângulo retângulo, aqui eu tenho um ângulo de 60 graus e eu preciso determinar esta medida desconhecida. Eu não posso aplicar o teorema de Pitágoras, visto que não é um triângulo retângulo, então eu posso utilizar as leis nas quais nós já vimos ali anteriormente. Então, vamos começar com aqui uma aplicação da lei dos cossenos. Como eu quero determinar o valor dessa medida, eu posso chamar essa medida de A. Quem são os outros lados? B e C. B e C é o 2 e o 4. E a medida de ajustamento que eu estou procurando é oposta ao ângulo de 60 graus. Então, no meu caso, eu vou ter a medida desconhecida, os dois lados conhecidos, que no caso é 4 e 2, e o cosseno de 60 graus. Então, fazendo a substituição, lá eu tenho A ao quadrado igual a B, 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que seria, né, os dois lados, menos 2 vezes o B e o C, vezes o cosseno de 60 graus. Então, agora, realizando os cálculos aí, nós temos 2 ao quadrado 4, 4 ao quadrado 16, fazendo calculando o cosseno de 60 graus, né, verificando na tabela, nós temos lá que é 1/2, e desenvolvendo esses cálculos, né, no segundo membro, nós teríamos 12. Então, aqui 16 mais 4, 20. Aqui eu vou ter 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 16 divididos por 2 é 8. Então, 20 menos 8 dá 12. E o A vai ser igual a raiz de 12.
A raiz de 12 pode ser simplificada, né? Nós temos que 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. E a raiz de 4 é 2, então 4 eu posso tirar da raiz, ficando aqui 2 raiz de 3. Então, eu consegui determinar a medida do A. Agora, eu faço a soma dos seus lados e consigo encontrar o perímetro. Então, 2 mais 4 mais 2 raiz de 3 representa o perímetro aí desta figura. Pode ser representado dessa forma 6, né? 2 mais 4, 6 mais 2 raiz de 3. Ou, se eu quiser determinar utilizando a calculadora raiz de 3, multiplicar por 2 e o resultado somar com 6, também está correto. Aqui tem uma outra situação, né, que eu posso colocar o 2 em evidência também. O que eu não posso fazer é somar o 6 com o 2 e colocar 8 raiz de 3. Né? Esse tipo de erro eu não posso cometer. Porque eu estaria multiplicando 6 com raiz de 3, que não está, né? Então, é um erro muito comum. Às vezes as pessoas acabam fazendo isso, né? Somando 6 com 2 e respondendo lá 8 raiz de 3. Então, primeiro eu multiplico para depois fazer a soma. No seguinte exemplo, nós temos a seguinte situação. No triângulo abaixo, a medida do lado A é igual a A. Então, nós vamos utilizar a lei dos senos aqui. Por que a lei dos senos? Porque aqui eu quero determinar esse lado que é oposto a esse ângulo que eu tenho. Aí eu tenho esse outro lado que também é oposto a esse ângulo que eu conheço. Então, basta utilizar lá a lei dos senos, que diz que A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B. Onde A e B são lados e ângulos opostos aqui. Ó. Aliás, o A e o A, né? A maiúsculo é o ângulo oposto a A e o B é o ângulo oposto ao B. Então, substituindo na expressão, nós teremos A sobre seno de 30, 10 raiz de 2 sobre seno de 45. Então, voltando lá naquela tabelinha que nós já fizemos, aqui também foi colocado de zero, olha, zero, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, tangente de 0 é 0, e assim nós temos também de 90. Depois nós vamos estudar um pouquinho mais esses valores na tabela. Então, resolvendo essa expressão, substituindo aqui o seno de 30, que é 1 meio, e o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, eu posso fazer aqui a multiplicação em cruz, né? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, e eu terei lá que A vezes a raiz de 2 sobre 2 é igual a 10 raiz de 2 vezes 1 meio, onde eu terei como resultado o 10 centímetros, ou seja, a medida do lado desse triângulo é igual a 10 centímetros. Se você passar o 10 aqui, raiz de 2 dividindo, vai simplificar com raiz de 2, ou seja, se eu dividir tudo por raiz de 2, vai simplificar raiz de 2. Se eu multiplicar tudo por 2, vai simplificar o 2. Vai sobrar quem? Vai sobrar o 10 mesmo, né? Então, A igual a 10 centímetros. Eu acho que aí nós finalizamos, né, um pouquinho, né, falando um pouquinho de cada questão da unidade 1. Espero que vocês consigam aproveitar bem essas explicações e espero que essas dúvidas que surjam ou outras dúvidas que possam surgir sejam, né, buscadas lá juntamente com os professores no fórum. Então, nós aguardamos lá as dúvidas que possam surgir aí e bom trabalho para todos.